Para poder nos tornarmos servos verdadeiramente úteis ao nosso Criador, é preciso entender e aplicar 3 pilares importantíssimos, que sem eles de nada vale o Evangelho. Primeiro, cumprir com o nosso propósito de vida determinado por Deus. Segundo, renunciar às nossas próprias vontades e seguir apenas as vontades do Criador. E terceiro, sermos sempre obedientes à lei dele, pois a lei do Senhor é a única lei que é 100% boa e 100% justa. Sem esses 3 pilares em nossas vidas, muito provavelmente nós estaremos sendo muito mais úteis ao inimigo do que ao nosso Criador. E ao meu ver, isso não é nada bom. Primeiro de tudo, irmão, você tem que entender que você, cada ser humano que existe tem um propósito único e específico a cumprir para Deus, irmão. Você entende a grandiosidade disso? Que eu tenho um papel que só eu posso e tenho que cumprir para o meu Criador, irmão. Com você e com todos os outros seres humanos viventes nesta terra não é diferente, irmão. O nosso Criador, ele não cria absolutamente ninguém igual a outro, irmão. Cada um tem o seu próprio papel, o seu próprio propósito a cumprir para ele neste mundo maligno. E esse propósito, por sua vez, é algo que obrigatoriamente vai usar os seus dons e talentos naturais que foram dados por Deus a você. E também é algo que obrigatoriamente impacte positivamente na vida das outras pessoas ao seu redor. E por fim, o seu propósito de vida, irmão, é aquilo que mais vai te dar vontade de viver com afinco, com o máximo da sua energia todos os dias da sua vida, irmão. Quando você enfim encontra o propósito que Deus quer que você cumpra para Ele, irmão, quando você começa a viver para cumprir esse propósito, enfim, de uma vez por todas você encontrou aquilo que mais satisfaz todo o seu ser, irmão, aquilo que você faz, que mais te dá prazer, que mais te dá vontade de querer progredir todos os dias da sua vida. Eu, por exemplo, quando descobri que o meu propósito que Deus quer que eu cumpra para Ele é justamente estar aqui falando com você, gravando este vídeo, contribuindo para que não só eu me aproxime dele, mas também que você se aproxime dele. Quer dizer, eu espero que eu esteja contribuindo para que você também se aproxime dele. Mas quando eu entendi que este era o meu propósito de vida e quando eu passei a fazer o foco da minha vida, a cumprir com este determinado propósito, irmão, finalmente eu encontrei aquilo que mais me satisfaz de todo o meu ser, irmão. Algo que eu consigo colocar todo o meu tempo e toda a minha energia de vida nisso e eu não me sinto cansado, irmão. Eu não me sinto acomodado. Eu finalmente encontrei algo que eu quero melhorar com todas as forças do meu ser todos os dias da minha vida, irmão. E essa é justamente a melhor maneira que eu posso ser útil ao meu Criador, irmão. Justamente cumprir com a tarefa que Ele concedeu apenas a mim, irmão. Você consegue entender a grandiosidade disso? Que o meu Criador me deu uma tarefa que só eu sou capaz de cumprir. Você entende isso, irmão? Não existe uma utilidade maior para o nosso Senhor do que essa, você justamente cumprir com o seu propósito divino para Ele. Você entende? Você precisa encontrar de uma vez por todas qual é o propósito que Deus quer que você cumpra para Ele na sua vida, irmão. Como que você descobre isso? Experiências de vida, irmão. É só depois de você já ter feito uma pá de coisas na sua vida que você vai começar a enxergar aquilo que o seu espírito clama. É só depois de você já ter feito um monte de coisas na sua vida que você vai começar a entender em qual dessas coisas você é melhor, você tem uma predisposição natural em ser bom naquilo. Lembra que eu falei que o seu propósito de vida, ele obrigatoriamente usa os seus dons e talentos naturais que Deus te deu? É sobre isso, irmão. É sobre você seguir aquilo que você é, sobre você ser autêntico, irmão. Se Deus te deu um dom e um talento específico é porque Ele quer que você use isso para a glória dele, irmão. E não para a sua própria glória, não para satisfazer os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Porque se assim você o fizer, você terá o mesmo fim que Sansão teve. Deus deu um propósito específico para Sansão
E para que ele cumprisse com esse propósito, que era libertar o povo dele dos seus inimigos, ele forneceu para ele o dom, o talento da força física extraordinária, irmão. E aí Sansão pegou esse dom e fez o quê? Usou ele apenas para satisfazer, para cumprir com os seus próprios desejos, as suas próprias vontades de vida. Consequência, no fim de sua jornada ele teve os 2 olhos arrancados e virou escravo dos seus inimigos. Por quê? Porque quanto mais ele vivia seguindo com os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mais ele caía em pecado atrás de pecado. E quanto mais você cai em pecado atrás de pecado, mais rápido chegará a sua perdição eterna, irmão. Então eu não sei nem o que é pior, se é um indivíduo que ainda nem sequer descobriu quais são os dons e os talentos naturais dele, ou se é um indivíduo que já descobriu quais são os seus dons e talentos naturais que ele tem, mas usa isso para benefício próprio e não para benefício de Deus. Eu não sei qual dos dois é pior, irmão, sinceramente. Mas assim como Sansão se arrependeu e pediu perdão a Deus sinceramente, ele teve uma nova chance. O Senhor deu uma nova chance para ele finalmente, de uma vez por todas, cumprir com o seu propósito estabelecido por ele. Pois o nosso Deus, irmão, ele sabe, ele compreende que por nós termos uma natureza completamente pecaminosa, ele sabe que é difícil para nós entendermos, na maioria das vezes, o que é que ele quer que nós façamos para ele. Ele sabe que, em detrimento desse pecado que há dentro de nós tomamos péssimas escolhas na maior parte de nossas vidas. E é por isso que ele sempre nos perdoa, irmão. Ele sempre está apto a nos perdoar e a nos dar uma nova chance, irmão. Porque ele sabe que é justamente quando nós nos encontramos no fundo do poço que nós finalmente temos a consciência de que sem ele em nossas vidas nós não somos nada, irmão. Ele sabe que é justamente quando nós nos encontramos nas situações mais difíceis que nós finalmente entendemos a verdadeira necessidade de termos ele como o direcionamento principal de nossas vidas. Se nós vivermos apenas no bem e bom todos os dias de nossas vidas, nós nunca teríamos a percepção, enxergaríamos a necessidade de ter ele como o centro de nossas vidas, dia após dia. É por isso que nós temos que cair diversas vezes em nossas vidas, porque é só nesta queda que nós acordamos para a vida, irmão. Então trate de uma vez por todas de descobrir qual é o propósito de vida que Deus quer que você cumpra para Ele, irmão. Presta atenção, ó. Por que razão queres adiar o teu propósito? Levanta-te, começa neste mesmo instante e dize: é tempo de agir, é tempo de pelejar, é tempo de corrigir-me. Ou seja, não é tempo de descansar, é tempo de trabalhar. Não é tempo de fugir, é tempo de suportar. Não é tempo de ensinar, é tempo de se repreender. Absolutamente tudo na sua vida vai mudar, irmão, quando você finalmente entender, descobrir o que é aquilo que Deus quer que você faça para Ele, irmão. Qual é o seu propósito divino. Aquilo que só você é capaz de cumprir para o nosso Criador. Então não perca tempo, irmão, é hora de, agir. O segundo pilar, irmão, seguirmos apenas as vontades de Deus em nossas vidas. Precisamos entender que todos nós, seres humanos, somos pecadores, imundos e desprezíveis, desde a nossa natureza. Não há um que se livre disso. E justamente por termos essa natureza pecaminosa, se nós vivermos seguindo as nossas próprias vontades que advêm dessa natureza pecaminosa, nós viveremos uma vida repleta de pecados. Pois se for depender da nossa natureza pecaminosa, nós não podemos fazer nada de bom, irmão. Nós só podemos fazer coisas boas em nossas vidas, boas obras, sem esperar nada em troca, porque Deus nos agraciou, irmão, com o Espírito dele no nosso espírito. Pois ele nos mostrou qual era a boa e justa vontade dele. O indivíduo que supostamente faz coisas boas em sua vida, mas não está seguindo com a vontade de Deus, no fim das contas, ele está fazendo aquela atitude boa apenas para benefício próprio, irmão. Ele sabe que fazendo aquela atitude boa, ele vai ser mais bem visto pelos outros ao seu redor. Ele sabe que inúmeras pessoas ficarão em débito com ele. E ele pode estar fazendo aquela boa obra até para se sentir bem, para se sentir melhor. Como ele não consegue fazer nada de bom para a vida dele, então pelo menos ele faz algo de bom, de útil para a vida dos outros.
Mas você entende que a verdadeira boa obra que nós podemos fazer em nossas vidas, ela precisa do direcionamento de Deus, irmão. Nós precisamos seguir a vontade do Criador para podermos fazer boas obras e não obter nada de bom em troca, ou seja, não fazer aquela boa obra esperando algo de bom em troca. Se você obter algo de bom em troca como consequência, beleza, tudo bem. Mas não faça aquela boa obra, aquela boa atitude em sua vida apenas esperando receber algo em troca, né? Por favor, né? Presta atenção, quem possui a verdadeira e perfeita caridade não busca assim em coisa alguma, mas seu único desejo é que em tudo se realize a glória de Deus, irmão, você entende? Deus, é óbvio que Ele quer que nós façamos coisas boas em nossas vidas, coisas que agreguem positivamente a nós mesmos e também que agreguem positivamente na vida das outras pessoas ao nosso redor. Mas nós devemos fazer isso, essas coisas boas, para a glória dele, irmão. Porque se nós formos fazer isso para a nossa própria glória, nós estaremos apenas cometendo o pecado do ego, irmão. O pecado da vaidade. É por isso que devemos colocar sempre todas as boas obras que viemos a fazer em nossas vidas para a glória de Deus, irmão. Pois se há uma mínima motivação boa dentro de nós é porque Deus nos tocou, não é porque Ele nos agraciou com o Espírito dele. Porque novamente o que eu falei antes, se formos depender da nossa própria natureza pecaminosa para fazer boas coisas, não vai dar certo, irmão. Se vivemos seguindo as nossas próprias vontades e não a vontade do Criador, é só uma questão de tempo e de oportunidade até nós cairmos num pecado que será o último de nossas vidas. Um pecado que vai nos levar direto de tobogã para onde está o inimigo, irmão. E cá entre nós, eu não quero ir para onde está o inimigo, irmão. Então entenda de uma vez por todas que não terá a mínima chance de você ser verdadeiramente útil para Deus se você ainda viver seguindo as suas próprias vontades de vida, irmão. Se você quer ser verdadeiramente útil ao Criador, você tem que começar a renunciar às suas próprias vontades pecaminosas e viver para cumprir apenas com as vontades dele, você entende? É algo tão óbvio para mim, mas para a maioria das pessoas, infelizmente não é. E cuidado, irmão, muito cuidado com as armadilhas do inimigo na sua vida, irmão. O inimigo não tira um único dia de descanso para tentar destruir as nossas almas. Esteja sempre vivendo com os dois olhos bem abertos, irmão. Com o seu espírito sempre atento a tudo que está ao seu redor. Porque enquanto não chegar ao fim da sua vida, pode ter certeza absoluta que o inimigo vai trabalhar arduamente todos os dias para tentar te destruir. Lembre-se disso. E como que ele faz? Como que ele nos tenta a cair nas armadilhas dele? Justamente aflorando, colocando à tona a nossa própria natureza pecaminosa, irmão. Ele não precisa fazer muita coisa, um trabalho, por mais que ele faça um trabalho extremamente complexo para tentar nos destruir, na maior parte das vezes não é necessário esse trabalho complexo. Uma pequena influenciazinha que ele faz ali em algum determinado momento do seu dia já é o suficiente para fazer você cair na armadilha dele, ou seja, para fazer você cair no pecado. Lembre-se disso. É por isso que devemos sempre viver bem atentos a tudo ao nosso redor, irmão. Pois o inimigo ele usa de diversos artifícios para tentar confundir, enganar a nossa mente e o nosso espírito. E na maior parte das vezes esses artifícios são coisas sutis, irmão. Táticas, armadilhas sutis, que aos olhos da maioria são coisas normais, coisas banais. Por exemplo, olhar uma mulher bonita passando na rua, admirar o corpo dela, não há nada de bom a princípio. Eu estou apenas olhando, eu estou apenas apreciando com a minha mente. Mas você sabe muito bem que se você fizer isso, você já está obrigatoriamente cometendo o pecado do adultério. Caso aquela mulher em específico seja uma mulher casada,
casada, você está mentalmente desejando a mulher de outra pessoa, a mulher do próximo, você entende, irmão? Algo que é visto como uma coisa banal, uma coisa normal para a maior parte das pessoas, é um pecado extremo, irmão, tome cuidado. Presta atenção no trecho. Pela manhã, toma as tuas resoluções, à noite, examina as tuas ações, como te houveste hoje em palavras, obras e pensamentos, porque pode ser que nisso muitas vezes tenha ofendido a Deus e ao próximo. Você entende, irmão? Faça o que você tem que fazer dia após dia, trabalhe de manhã e de tarde, e quando for à noite que você for deitar para dormir, antes ou depois de você fazer a sua oração, reflita sobre tudo aquilo que você passou no seu dia, reflita se você caiu ou não nas armadilhas do inimigo, reflita se você cometeu de repente algum pecado através dos seus pensamentos, reflita sobre tudo aquilo que aconteceu no seu dia, irmão. Pois na maior parte das vezes, se nós refletirmos bem, nós conseguiremos enxergar que alguma atitudezinha que nós fizemos ali no nosso dia, com toda certeza absoluta, desagradou ao Criador, irmão. E, consequentemente, agradou ao inimigo. Então esteja sempre em um trabalho mental na sua vida. Aqui, algo prático para você fazer, para você deixar de cair em pecado cada vez mais. Nunca estejas ocioso. Lê ou escreve, reza, medita ou trabalha em alguma coisa útil aos outros, irmão. É aquele velho ditado: mente vazia, oficina de quem? Você entende? Nunca esteja com a sua mente desocupada, irmão. Esteja sempre fazendo alguma coisa, esteja sempre ocupando a sua mente ou o seu corpo. Porque se você estiver naquele momento de um suposto lazer no seu dia, não que eu trabalhei hoje o dia todo, estou com a mente cheia, preciso esvair a minha mente, preciso desestressar um pouco. É justamente nesses momentos que o inimigo sabe que você está mais propenso a cair no erro, a cair no pecado. Lembre-se disso. Ocupe a sua mente, ocupe o seu corpo com coisas boas, coisas benéficas para o seu espírito. Lembre-se disso. E dando respaldo a isso, preste atenção, que pureza de consciência conservaria quem nunca buscasse alegrias passageiras e nunca se ocupasse do mundo. Ou seja, quer se ocupar com alguma coisa, irmão? Pegue um bom livro que fale sobre a Bíblia e sobre Deus e vá ler. Pegue a própria Bíblia, que está longe de mim, senão eu pegaria aqui agora, e vá ler a Bíblia. Saia na rua para correr, fazer um cardio, vá na academia, fazer um bom treino de musculação, vá numa academia de alguma arte marcial, ou se não, treine alguma arte marcial no seu próprio quarto, faça alguma coisa, ocupe a sua mente e o seu corpo com alguma coisa que seja útil para o seu espírito, irmão. E fuja, absolutamente fuja todo o tempo da sua vida dos prazeres momentâneos e imediatos, irmão. Corra das vãs alegrias, pois essas coisas, esses prazeres imediatos e momentâneos e essas vãs alegrias são artifícios criados pelo inimigo para distrair a sua mente, irmão, para perturbar o seu espírito, irmão. Lembre-se disso. Em Romanos 12 diz o seguinte, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão. Ou seja, para cumprirmos cada vez mais, da melhor maneira possível, a vontade de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos entregar inteira e completamente para Ele, irmão. Ser verdadeiramente útil para Deus exige esta nossa entrega para Ele. Exige que nós renunciemos às nossas próprias vontades, que são extremamente deturpadas e pecaminosas, e seguirmos apenas com a vontade dEle, que só a vontade dEle é 100%. É a única que é 100% boa e 100% justa, irmão. E o terceiro pilar, irmão, nós devemos ser completamente obedientes à lei de Deus, irmão. Seguir afinco os 10 mandamentos e seguir com mais afinco ainda os 2 mandamentos principais que o nosso Messias nos deixou. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo.
Se nós nos desvincularmos desses mandamentos, ou seja, se nos desviarmos da lei de Deus, com toda certeza absoluta, nós não estaríamos sendo útil para ele, nós estaremos sendo útil para o inimigo, irmão. E ser útil para o inimigo vai sim te dar boas coisas, apenas neste mundo, irmão. Na sua próxima vida, ou seja, quando você fizer a transição da sua vida física para a sua vida espiritual, pode ter certeza absoluta que você vai se arrepender completamente de ter vivido neste mundo maligno sendo útil para o inimigo. Lembre-se disso. Presta atenção. Em 1 João 2, sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se não há verdade, irmão, não há utilidade, simples assim. Você por acaso, eu não enxergo, mas você por acaso enxerga alguma utilidade em uma coisa que é mentirosa? Ou seja, tudo aquilo que faz parte da mentira, que foi criada primordialmente pelo inimigo, não é útil para nós, servos de Deus, irmão. O que é útil para nós é tudo aquilo que está atrelado à verdade do Criador. E esta verdade, por sua vez, ela está obrigatoriamente atrelada à obediência, irmão. Temos que ser 100% obedientes ao nosso Criador todos os dias de nossas vidas. Porque, lembre-se sempre, não existe em cima do muro. Em cima do muro já pertence ao inimigo. Se você não estiver sendo obediente às leis de Deus, você está sendo obediente às leis do inimigo, irmãozinho. Presta atenção no trecho, Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus. Não vivas com demasiada liberdade, mas submete os teus sentidos a uma severa disciplina e não te entregues à vã alegria. Ou seja, se queremos fazer algum progresso em nossas vidas, primeiro devemos temer a Deus, ou seja, obedecer às leis dele em nossas vidas, porque nós até podemos sim fazer algum progresso em nossas vidas sendo desobedientes a Deus, mas esse progresso, por sua vez, só será benéfico para a nossa carne, irmão, só será benéfico para o nosso corpo físico, só será benéfico para a nossa mente, mas não será benéfico para a nossa vida verdadeira, que é o nosso espírito, irmão. Você entende? Não existe livre-arbítrio, irmão. Ou você é mais influenciado por Deus na sua vida, ou você é mais influenciado pelo inimigo na sua vida. E ser influenciado pelo inimigo é muito mais fácil, pois a nossa própria natureza, como já foi dito neste vídeo, é uma natureza completamente pecaminosa, irmão. Então é extremamente muito mais fácil nós obedecermos ao inimigo do que obedecermos ao nosso Senhor Deus. Mas qual das duas obediências dará a nós a vida eterna? Não precisa de muito QI para responder esta pergunta, ok? Presta atenção, Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, irmão. Ou seja, apenas aquele que é obediente à lei dele, que poderá um dia sequer ter a mínima chance de entrar no reino dele, irmão, de conseguir a salvação imerecida. Não importa o quanto tentemos purificar o nosso espírito, nós jamais seremos merecedores da vida eterna, irmão, mas mesmo assim Deus fornece, Ele dá a vida eterna para aqueles que trabalharam, que se esforçaram com afinco todos os dias da sua vida a fugir, a se desvincular da sua natureza pecaminosa e seguir apenas a vontade, a lei dele, do nosso Criador, irmão. Você entende o Deus extremamente misericordioso e benevolente que nós temos, irmão? Mesmo que nós nunca iremos merecer obter a vida eterna, ainda assim ele fornece a vida eterna, irmão, para aqueles que se entregaram de corpo, mente e alma para ele. Você entende, irmão? E ainda há quem diga que não vê utilidade em viver para servir a esse Deus, irmão. Ainda há quem diga que é muito melhor viver seguindo as suas próprias vontades do que as vontades de um Deus 100% bom e 100% justo. Eu não entendo, irmão.
o quão grande é a cegueira espiritual de um indivíduo para ele não conseguir enxergar que não há benefício, não há utilidade nenhuma, não há nada de bom vivendo seguindo as próprias vontades, irmão. Quando você vive seguindo, pelo menos falando de minha pessoa, né, porque eu não posso falar pelos outros, quando eu vivi a minha vida toda seguindo as minhas próprias vontades, sendo obediente a mim mesmo, as minhas próprias leis, as minhas próprias regras, tudo o que eu obtinha no fim do meu dia era uma completa frustração e um vazio de alma, irmão, um vazio eterno no fundo do meu espírito. E eu justamente precisei passar por esse momento turbulento para eu conseguir enxergar que a minha vida não estava indo muito bem. Eu não estava conseguindo boas coisas nela, seguindo as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, os meus próprios propósitos, vivendo sobre a minha obediência. Ou seja, pelo menos eu consegui acordar, pelo menos eu consegui despertar depois de tantos pecados que eu cometi em minha vida. Mas as outras pessoas, elas não conseguem enxergar, irmão. O nível de cegueira espiritual que há no coração do indivíduo não dá nem para mensurar, para que ele não consiga enxergar que ele não está obtendo absolutamente nada que é verdadeiramente bom em sua vida, buscando apenas prazeres momentâneos e passageiros e vãs alegrias. Mas eu tenho fé, irmão, que assim como Deus me despertou, Ele também pode despertar esses indivíduos com esta cegueira espiritual. Porque, falando por experiência própria, se você não viver para ser útil a Deus, quer você queira ou não, quer você goste ou não, você estará sim sendo útil para o inimigo, irmão. Eu nem gosto de falar tanto assim sobre o desgraçado do inimigo, porque a minha energia baixa. Falar dele é ruim, é necessário falar dele, mas é ruim, irmão. Eu não me sinto bem falando desse desgraçado. Então, lembre-se sempre, alegria, irmão. Não há alegria, não há felicidade, não há satisfação maior na vida de um servo de Deus em viver para ser útil apenas para Ele, irmão. Lembre-se sempre dos 3 pilares: o seu propósito de vida, renunciar às suas próprias vontades e seguir apenas com as vontades de Deus, e ser obediente às leis dele, irmão. Ser obediente às ordens dele na sua vida. Lembre-se sempre desses 3 pilares se você quer fidedignamente ser útil ao nosso Criador. Tudo isso, irmão, é para a glória de Deus.